Fala amigo cartoleiro, fala amiga cartoleira. Sejam todos muito bem-vindos ao canal de dicas do professor Lourimar Mendes. Se você está por aqui, você está no lugar certo. Se você veio até aqui porque você tem curiosidade em saber qual é o conteúdo do meu canal, do nosso canal. Então fique aí até o final que você não vai se arrepender. Não saia do canal, não feche agora. Se você não pode assistir o vídeo nesse momento, você pode assistir o vídeo em um outro momento que você estiver mais tranquilo. Mas assista até o final, que tenho certeza que você não vai se arrepender. As dicas aqui vão fazer com que você mantenha sempre regularidade. E se esse ano o seu desempenho não foi muito bom, em 2021 nós vamos mitar juntos. Você vai vir com o professor e você vai conseguir liderar suas ligas assim como eu lidero. Então, se você já conhece o conteúdo, está chegando agora e vai gostar do conteúdo, tenho certeza disso, você deixa um like, você se inscreve e você clica aí no sininho, porque aí você vai receber notificações de vídeos novos e não vai perder nada. Fica por aí, porque no meio do vídeo sempre tem sugestões bacanas. Não vá ao final do vídeo, porque aí você pode perder alguma coisa que possa ser interessante. Nesse primeiro vídeo, vamos fazer um esboço do meu time principal e vamos analisar rapidamente a rodada 36. Então nós vamos para a rodada 36. Bora lá! Time Fox Velox FC, que é o time principal do professor Lourimar Mendes, está aqui, meu escudo, meu time, bonitinho, né? Bacana. Na última rodada, a gente manteve novamente a regularidade, é aquilo que eu falo, regularidade é fundamental para estar na liderança de ligas, né? Então, para você manter regularidade, você tem que buscar um time equilibrado. Essa é uma das dicas que eu dei lá no vídeo de regularidade. Mantenha o equilíbrio do seu time. Nós fizemos 65 pontos, o patrimônio continua de 162 cartoletas. Patrimônio esse que eu consegui até a 10ª rodada, que é uma outra coisa que eu vou fazer aqui, tutorial para ganhar cartoletas, falei disso. Então se você vai jogar cartola, até a 4ª rodada é uma forma de escalar, até a 10ª rodada é uma outra forma de escalar, e a partir da 10ª rodada você está livre para escalar do jeito que quiser. Isso é dica de cartoleiro que tem experiência e que joga cartola desde 2006. Então vamos lá, nosso time aqui, ó, o capitão, a gente colocou um cara que bate pênalti, é sempre bom pensar nisso, inclusive. Então, em função do pênalti, ele fez para nós aí uma pontuação boa, né? E essa pontuação dele ajudou na média do time. Acertamos também o goleiro, mas que era o mais escalado da rodada, que ajudou muito também na média do time. Aqui na defesa, o Calegari manteve o SG e ajudou a gente demais. O Gil era uma aposta diferente que eu fiz, não estava entre os mais escalados. E com assistência ele fez 5 pontos. O Cuesta roubou algumas bolas, né? E na verdade também finalizou, então por isso manteve uma pontuação melhor que é o companheiro de zaga. E aqui a gente buscou um equilíbrio de time, inclusive para não repetir na defesa nenhum jogador, para manter uma média de pontuação boa. E o equilíbrio também nesse sentido, ó, colocamos 1, 2, 3, 4 jogadores do Inter. E o Inter não foi bem no jogo, perdeu para o Sport. Se a gente coloca mais, se a gente pesa a mão no Inter, que tinha um jogo teoricamente fácil, a gente teria tido problema com a pontuação. O Renato Gaúcho, na última hora, não colocou o Diogo Barbosa e nós perdemos. Aqui no meio campo, infelizmente, fizemos uma aposta no Vina, já pensando que o Renato Gaúcho poderia poupar, e não apostamos no cara que fez 15 pontos lá, que era o Jean-Pierre, então a gente teve problema nisso. No nosso ataque, Yuri Alberto parece que jogou bem só contra o São Paulo, já não dá para pensar no cara mais. Bom, antes de vir para a escalação, eu gosto também de vir aqui nas competições. Calma que a gente já vai escalar. Calma que a gente vai analisar a rodada também. Então, a gente vem aqui na competição nacional. Eu gosto de falar aqui da minha posição, porque ela ajuda na credibilidade do canal, entendeu? É isso que ajuda o canal a crescer, mas ajuda você a entender também que o nosso trabalho é sério, é honesto. Então, olha aqui, gente, 7 milhões e meio de times no Brasil. Olha a nossa pontuação, 2.000, tá aqui do lado direito, olha, 2.555 pontos. Olha a nossa posição nacional, gente. Nós estamos na posição 1098, top 1000 nacional. E isso foi graças ao quê? Regularidade, estratégia de jogo. Então fique conosco, ative o sininho, se inscreva que o ano que vem você vai estar conosco com certeza. Vamos para a tabela de jogos aqui para a gente analisar rapidinho, olha. A rodada começa no sábado às 17 horas, então o mercado vai fechar às 16. Temos Goiás e Botafogo. O Botafogo já está rebaixado e o Goiás ainda tem chance de sair desse rebaixamento. Para isso, o Goiás tem que vencer o Botafogo. Então, o que eu acredito aqui? A gente tem o Fernandão do Goiás como boa aposta e a gente tem também zagueiros do Goiás como boa aposta. Até coloquei lá no meu Instagram é
professor.cartola, sugestões de apostas, e coloquei o zagueiro do Goiás como uma aposta. Fernandão no ataque também seria, tá? Apesar de que o Goiás pode não manter o SG, porque o Botafogo vai jogar livre, desimpedido, já que já está rebaixado. Mas os zagueiros do Goiás, mesmo quando perdem SG, costumam pontuar bem. Segundo jogo, teoricamente, os dois jogos mais fáceis são esse segundo aqui, ó, Santos e Coritiba, e Atlético e Bahia. Por que são os jogos teoricamente mais fáceis? Se a gente pegar as piores defesas, o Goiás levou 60 gols, o Botafogo levou 58, então os dois se encaram, né? As duas piores defesas. Depois vem o Bahia, que levou 58, e o Vasco levou 52. Mas o Coritiba, apesar de não ter levado tantos gols, ele é um time que, aliás, tantos gols assim, não está entre as piores defesas, mas também não está entre as melhores. Mas o Coritiba é um time que ataca muito pouco e faz pouquíssimos gols. Se a gente pegar os piores ataques, o Coritiba fez 29, o Botafogo fez 30, o Sport também fez 29. Então o Coritiba é o pior ataque do campeonato ao lado do Sport. Então a possibilidade do SG do Santos ela é gigantesca, vale até uma dobra do Santos aqui. E claro, Marinho não pode ficar de fora. Quem vai pensar em tiro curto pode pensar no time do Santos, pode pensar no Soteldo, tá? Atlético, apesar de ser dos maiores ataques, dos melhores ataques da competição, né? Os melhores ataques são o Flamengo disparado com 63 pontos, 63 gols. Depois vem o Atlético e o Inter com 58, São Paulo com 54 e o Grêmio com 51. Então esses são os melhores ataques. Flamengo, Atlético, Inter, Grêmio e São Paulo. Lembrando que o Inter aqui, ó, que é o primeiro colocado, tem que ganhar do Vasco, porque o próximo confronto é na 37ª, é Flamengo e Inter. Então o Flamengo vai ter um favoritismo em relação ao Inter. O Inter jogou mal contra o Sport, né? Então, se a gente pensar aqui no segundo e terceiro jogo, como eu falei, são jogos teoricamente fáceis para Santos e Atlético, então dá para apostar tanto na defesa como no ataque. Atlético tá complicado de apostar porque toma muito gol. Apesar de ser um dos melhores ataques com 58, toma muitos gols. Então você não pode ter certeza do SG. Apesar de que o Bahia é um time que ataca muito e não consegue fazer tantos gols assim. Então a gente pode pensar aqui em não dobrar o Atlético, mas colocar pelo menos um defensor do Atlético e pensar em colocar aí, além do Johan no meio, colocar um atacante. Eu acho que são sugestões boas. No jogo do Corinthians e do Flamengo, o Flamengo é amplo favorito, né? Amplo favorito. Tá brigando pelo título, tem um ataque poderoso, então apostar no ataque do Flamengo não precisa nem de falar, porque é sempre bom. Além da defesa do Flamengo, dá também para apostar em não dobrar, né? Mas apostar. Ou você aposta num lateral do Flamengo, ou no goleiro, ou no zagueiro, dá para apostar em um do Flamengo na defesa, tá? O Corinthians tem tomado muitos gols nos últimos jogos e, em função disso, o Flamengo é um time favorito com possibilidade de fazer mais gols, né? Depois a gente tem aqui o Vasco, então, com o Inter. O Vasco precisa de ganhar o jogo, porque senão a briga fica mais feia ali ainda entre Vasco e Bahia, né? Um dos dois será, teoricamente, devem ser o rebaixado. Entre os dois vai ficar uma vaga. Então, assim, o Vasco precisa de ganhar esse jogo, mas o Inter deve vir mais fechado, apostando no contra-ataque. Então, um atacante ali de velocidade do Inter não é uma aposta ruim, mas também apostar num defensor do Vasco, tipo um Pikachu, também não é uma aposta ruim, não. Palmeiras e Fortaleza. Acho um jogo imprevisível. Pode ser que saia gols dos dois lados, porque o Fortaleza agora está jogando leve, fez um jogaço aí contra o Vasco na última, né? É o 15º, já vai almejar alguma coisa ali, Sul-Americana, né? Já que praticamente fugiu do rebaixamento. E o Palmeiras a gente não sabe como que vai vir depois desse fracasso no Mundial. Palmeiras a gente nem sabe quais são os jogadores que efetivamente irão a campo. Então eu fugiria do Palmeiras. Eu não vou colocar ninguém do Palmeiras. Esse próximo jogo aqui, ó, Atlético Paranaense está jogando muito livre, muito solto, porque não tem mais risco nenhum no campeonato. Não consegue chegar na Libertadores e não vai ser rebaixado. Então, por jogar livre, vale demais uma aposta em um atacante do Atlético Paranaense, porque aí você foge dos mais escalados. E vale uma aposta também em um dos dois zagueiros, os dois são muito bons. O Pedro Henrique, porque comete poucas faltas, e o Thiago Heleno, porque é um cara bom na bola aérea. E da mesma forma, se o Atlético Paranaense vai atacar muito, aqui do lado do Atlético Goianiense, claro que o Jean continua sendo uma ótima aposta para goleiro na rodada. Acho que o Jean, ao lado do Hugo do Flamengo e ao lado do goleiro do Santos, independente de quem joga, são boas apostas para a rodada. Aqui a gente tem Grêmio e São Paulo. São Paulo, de novo, não fez um jogo ruim, não fez um jogo bom, mesmo depois da saída do Fernando Diniz. O time não jogou bem contra o
o Ceará. Então acredito que o Grêmio é favorito, só que no Grêmio a gente não sabe quem que o Renato coloca em campo. Se a gente tivesse certeza, dá para apostar num Alisson, no Jean-Pierre, num atacante que pode ser PP, que pode ser Diego Souza, né? Dá para você apostar até no goleiro do Grêmio, já que o São Paulo tem um ataque que chuta muito, mas não tem feito gols como fazia anteriormente, nas últimas rodadas vem muito mal. Acredito que o Grêmio é favorito. Aqui, esse próximo jogo aqui, ó, o Ceará fora de casa joga melhor que em casa. O Fluminense está vindo muito bem, né? Não perde a 5 jogos, está disputando aí uma vaga na Libertadores. Então o Fluminense é fortíssimo para esse jogo. Você pode apostar no Nenê, que é o cara da bola parada, que é o do pênalti. Você pode apostar em um atacante de velocidade do Fluminense, um daqueles meninos ali. Acho que é uma aposta diferente, fora da curva, para você não ir entre os mais escalados. E claro, Calegari, que é o cara que desarma muito, né? Vai jogar ali do lado do Bruno Pacheco. Então, assim, é um cara que desarma muito. E aí pode ter alguns desarmes ali na partida. Acho que vale a aposta. No último jogo, os dois times têm objetivos no campeonato. O Sport, para consolidar de vez ali a situação dele de não rebaixar, acredito que não rebaixa, né? O Sport com mais um pontinho ali está fora. E o Bragantino brigando, talvez até para chegar ali numa Libertadores, né? Numa fase ali de grupos de Libertadores. O Bragantino, teoricamente, é um pouco favorito. Esse jogo aqui pode sair gols dos dois lados, porque o Bragantino faz muito, toma muito. Mesmo assim, o Léo Ortiz, mesmo sem SG, é uma aposta que dá para fazer. Do lado do Bragantino ainda nem preciso falar que Raul é sempre regular e também, claro que Claudinho também é uma ótima aposta. Inclusive, acho que o ataque mais escalado da rodada será Claudinho, Gabigol e Marinho, nessa ordem, mas a gente não pode descartar atacantes do Atlético, a gente não pode descartar atacantes do Goiás como o Fernandão. Então vamos lá para o esboço do nosso time principal, Marinho, né? Dispensa apresentações, indo para o jogo, deve ser inclusive o capitão mais escalado da galera, tem 16 gols, 6 assistências, 62 finalizações. O gráfico do cara, mesmo assim ficando de fora de algumas partidas, ele tem um 2,5 aqui na 26ª, mas as outras 4 últimas partidas dele, ó, 13,60, 13,10, 12,20 e 15,10. Como deixa um cara desse fora? Não tem jeito. Claudinho, apesar de ter tido uma pontuação abaixo do que ele vinha apresentando aqui na 35ª, mas pegou o Flamengo. E mesmo sem gol e sem assistência, ele fez 6,90 na última. Tinha feito antes 14, tem um outro 14 aqui, tem um 23 aqui, tem um 17 aqui, tem um outro 17 aqui. Como que deixa Claudinho fora? Não tem jeito. Aí a gente teria mais uma vaga. Gabigol é o cara do pênalti, tem errado muitos gols. Ele não tem uma média tão alta assim. Ó. Ele tem um 15,40 aqui. Apesar de estar tendo sempre pontuações positivas, a maior pontuação dele nas últimas 6 partidas foi esse 15,30 aqui na 33ª. Depois ele tem um 12,30 e na última um 9,60. Para ter um ataque conservador, o Gabriel é esse terceiro atacante. Para não ter um ataque conservador, você tem outras opções. Diego Souza contra o São Paulo. Lei do ex nem preciso falar, porque o Diego Souza jogou em tudo quanto é time. Vargas, apesar de que achar que o Savarino do Atlético é melhor opção do que o Vargas, está aqui o Savarino. E essa é uma rodada muito cara, gente. Por ser uma rodada muito cara, o Savarino é uma boa ali no seu ataque, porque ele vai baratear o seu ataque para manter o seu equilíbrio no time, já que eu falei que equilíbrio é uma das coisas que a gente tem que pensar para a regularidade do time da gente. Outros caras aqui mais baratos que também podem caber no seu time, que você que tem menos cartoletas. Um Luca, né, contra o Ceará, para o contra-ataque ali do Fluminense. Um Caio Jorge, que é baratinho. Não vou nem falar de Yuri Alberto, que tem jogado muito mal, só fez aquele jogo bom lá contra o São Paulo. Contra o São Paulo não, acho que foi contra o Corinthians. Eu tenho o Luiz Henrique aqui também, que é baratinho, 3,80. Esse índio correndo por fora, fez um gol aí na última aí também, para fugir dos mais calados, para você ter uma opção. E até o John Kennedy. Então são caras baratos que dá para colocar sem susto. Aqui entre os mais caros, tem o Fernandão aqui que custa 7, é uma aposta interessante porque ele bate o pênalti. Tem uma dobra do Soteldo que também você pode fazer. Renato Kais é melhor fora de casa do que em casa, mas o companheiro dele aqui, ó, Carlos Eduardo, custa 7 cartoletas, também vai baratear o seu ataque. Então você tem que pensar num terceiro cara aí para baratear o seu ataque e você conseguir escalar, porque essa rodada é muito cara. Eu tenho cartoletas, talvez eu consiga escalar aqui os caras que eu quero.
Ó, Arrascaeta vai estar no meu time. Estou pensando aqui, a princípio, Jean-Pierre. Se eu tiver que colocar o técnico do Atlético, por exemplo, aí eu vou tirar uma Arrascaeta, coloco um Everton Ribeiro, que é uma alternativa a ele. Posso tirar um Jean-Pierre também e colocar um Alisson, que é mais barato, aí eu já ganho algumas cartoletas. A princípio eu vou com o Iorra do Atlético aqui no meio, que o Atlético tem um jogo contra o Bahia. E é um jogo que pode ser aberto e o Atlético pode ter boas opções. Inclusive, posso até pensar em tirar, por exemplo, um Claudinho aqui do ataque, ou mesmo um Gabigol. Marinho eu não tiro de jeito nenhum. Um dos dois aqui. E colocar ali no meio, no ataque, um jogador do Atlético. A defesa a gente precisa manter equilíbrio. A Arana é muito caro, mas é um cara muito bom. A princípio está no meu time. Se eu pensar em mudar por causa das cartoletas, eu coloco um outro atacante sem ser o Arana ali, ó, um outro lateral, aí coloco um lateral mais barato, de repente do Flamengo ou o Calegari, tá? Alguma coisa assim. Na defesa, entre os mais escalados, a gente tem o Júnior Alonso, o Léo Ortiz, tá entre os mais escalados. Mas acho que uma aposta pode ser o Rodrigo Caio. A princípio vou deixar ele aqui como aposta. A gente tem ainda os zagueiros do Goiás também como aposta. O Sanches só custa 6 cartoletas. Os zagueiros do Atlético Paranaense como aposta. O Thiago Heleno também 6 cartoletas. E o Pedro Henrique também 6. 5,96 são boas apostas. Aí a gente tem o David Duarte, ó, que é 4,63. Vai baratear demais o seu time. Acho uma aposta muito válida o David Duarte. Acho também o Laércio do Santos uma ótima aposta, porque ele custa 3,60. Até o Frazan do Fluminense é uma ótima aposta, porque também é baratinho. Então você tem alguns zagueiros baratos aqui para colocar. Rodrigues também é baratinho, dá para colocar também o Rodrigues. Aí vai depender do que o Grêmio vai vir nessa rodada. A princípio vou colocar o David Duarte, porque mesmo o Goiás tomando gol, o cara tem mantido uma regularidade. Vamos ver o gráfico dele aqui antes de eu partir para frente aqui. Ó. Vamos ver o gráfico dele. Gráfico do David Duarte. Cadê? Vamos lá. David Duarte, olha o gráfico do cara aqui, ó. 24 jogos, 2 gols, 40 desarmes. Gráfico sempre positivos, mesmo o Goiás tomando aí 60 gols. É importante destacar o seguinte, galera. Se você não é inscrito, faça a inscrição, clica aí no sininho, porque aí você vai receber notificações de vídeos novos, você não vai perder nada. E o ano que vem, que já é esse ano, mas a próxima temporada 2021, nós vamos ter aí sugestões, tutoriais para você ter times equilibrados até na 10ª rodada, tutoriais de como ganhar cartoletas nas 4 primeiras rodadas. Acompanhe aí, porque você vai ter uma regularidade desde o início, e aí depois que você pega a dianteira, você vai passar a ter liderar suas ligas. Então imagine, se você tivesse os 2.555 pontos que eu tenho, quantas ligas você estaria liderando nesse momento? Então é esse trabalho aqui, que é gratuito, que é de experiência desde 2006, que eu estou passando aqui para vocês. E aí vocês vão mitar junto comigo, com certeza. Vamos fechar o David Duarte aqui. Agora, goleiro, a princípio, estou deixando aqui o Jean, mas ele é caro, ele custa 12 cartoletas. Você pode pensar num goleiro mais barato, um Vanderlei que custa 6 cartoletas, num Richard que custa 5. Ó, o Muralha tá aqui, hein? Quem tiver loucura aí, escala o Muralha. E tem aqui o Hugo, ó, que é baratinho, 2,85, acho que é um goleiro válido, assim como o goleiro do Santos, 0,79. O Hugo Souza e o goleiro do Santos, o João Vitor, ele vai baratear o seu time, então você vai fazer um time mais barato. Se a gente colocar o Hugo Souza aqui, ó, ainda falta o técnico, né? Ó, a gente gastaria 143 cartoletas. É isso que eu tô falando, essa rodada tá muito cara. Então nós vamos colocar aqui, ó, o Jean. Vamos ver se minhas cartoletas vão dar para colocar o Jean, né? Porque tá muito cara a rodada. Olha lá, 152 cartoletas colocando o Jean, sobrou 9 pro técnico. Deixa eu ver se eu consigo colocar o técnico com 9 aqui. Senão nós vamos ter que mexer ali em alguma coisa ali no meio campo e no ataque. Olha para você ver, eu não tenho cartoletas para colocar o técnico, que seria o mais interessante para mim, que seria o Cuca ou o técnico do Atlético. Então eu vou ter que mexer aqui em alguma coisa aqui na defesa ou no meio campo para ter esse jogador que eu quero. Vou tirar aqui o Arrascaeta e vou colocar o técnico do Santos. Olha para você ver como é que essa rodada é cara, né? O Jean-Pierre também está atrapalhando aqui com o preço. Eu vou tirar o Jean-Pierre, deixar o Arrascaeta, que a gente não sabe o que o Renato vai pensar. Aí dá para colocar o Alisson. Aí a gente fecha com o Alisson, dá até para dobrar aqui, ó, Everton Ribeiro. Vou deixar o Alisson por enquanto. Olha, gastei 161 cartoletas. Vou deixar aqui o Marinho de capitão. Então fechamos aqui o esboço do nosso time principal. Mas quem me segue lá no Instagram vai ver o time principal lá um pouco antes de fechar o mercado. A princípio estou assim, ó, gastei minhas cartoletas todas, 161,97 cartoletas, está aqui do lado direito, tá bom?
Espero ter ajudado. Um abraço a todos. Não esqueça da inscrição, não esqueça do like, compartilhe o vídeo, ajude o canal a crescer, que aqui é gratuito, mas é feito com coração e com honestidade. E o que eu coloco aqui é o que eu coloco nos meus times, tá bom? Um abraço a todos e boas mitadas para nós nessa 36ª rodada.